Os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Amém, graças a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Bom dia. Estamos aqui para mais um momento de falar sobre a palavra do Senhor, uma breve meditação de algo que Deus colocou no meu coração. Na verdade, essa meditação eu ouvi há algum tempo atrás e tenho digerido bastante essa meditação. E quando eu recebi o convite na escalinha, né, para fazer as pregações, para fazer a pregação, essa palavra veio ao meu coração e Deus me fez lembrar de situações que, pela graça dele, ele se revelou através de experiências. A base da minha meditação de hoje está em Salmo 34, 8. Salmo capítulo 34, versículo 8. No Salmo 34, capítulo 8, eu separei 3 versões. Eu gostaria de fazer essa leitura em 3 versões diferentes. Primeiro eu vou ler na versão que está na nossa tela, na NVI. Na versão NVI diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Na versão nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. E na versão ACF, diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos orar. Senhor, obrigada por esse momento de compartilhar a Tua palavra. Peço, Espírito Santo, que eu só fale aquilo que o Senhor quer que a sua igreja ouça, e aquilo, Pai, que vai trazer proveito e vai cair como uma semente frutífera no coração, na mente do meu irmão e da minha irmã. Que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais e mais, Pai. Eis-me aqui como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então, essa última versão, Almeida Corrigida e Fiel, é a versão que é a versão mais comumente que a gente conhece, né? E as outras versões são mais novas. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nas 3 versões, na verdade, nas 2 versões, Almeida e Nova Versão Internacional, usa a palavra provar. E quando a gente ouve a palavra provar ela nos dá uma ideia que nós devemos colocar o Senhor à prova. Se você ler muito rapidamente esse versículo, você pode cair na ideia que você deve colocar o Senhor à prova e testá-lo. Só que eu fui olhar, eu sempre comparo, né, e eu sempre comento de uma versão online que tem,
da Bíblia na linguagem original. E quando eu fui fazer o comparativo na linguagem original, a tradução do original é para o inglês. E me surpreendeu quando eu vi a palavra taste. A palavra taste, ela também tem o mesmo significado de provar. Só que a palavra taste, quando você traduz para o português, ela traz um sentido de você saborear. É como se você fosse saborear. É como se você fosse experimentar, degustar. Então, traz uma ideia do paladar. E aí nos traz uma definição diferente do que aquela leitura rápida que a gente fez, de provar o Senhor. E existem alguns outros versículos que utilizam esse mesmo verbo, com o sentido de experimentar. E depois os irmãos podem anotar e depois fazer a leitura, que é em Jó 12:11, que fala: por acaso o ouvido não prova as palavras, como o paladar avalia o sabor dos alimentos? E também em Jonas 3:7, que diz: e fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas. Não comam nem bebam água. Então, esses dois versículos, lá tem vários versículos que utilizam o mesmo verbo com a ideia de experimentar. E eu trouxe esses dois exemplos. Então, aqui, o versículo 8, ele nos incentiva a experimentar da bondade de Deus e a comprovar, porque ele fala: provai e vede. Então, você vai experimentar e você vai ver que o Senhor é bom. Mas como que eu vou degustar? Como que eu vou saborear dessa bondade de Deus? Como que eu posso concretamente saborear dessa bondade de Deus? Nós podemos saborear, degustar dessa bondade de Deus através de experiências. As experiências que nós vivenciamos, as experiências que o Senhor nos proporciona, fazem com que nós experimentemos essa bondade de Deus. O Senhor nos dá oportunidades de entender, de perceber os acontecimentos na nossa vida, e a partir desses acontecimentos, eu adquiro experiência. Então, nossas experiências, elas não devem ser teóricas. Nossas experiências, elas não devem ser abstratas. Elas não devem ser superficiais. Elas não devem ser por leitura. Elas não devem ser baseadas na experiência do coleguinha, na experiência do irmão, na experiência de um vizinho, de um parente. Todos nós, independente da idade, podemos ter experiências com Deus que nos levará a ver a bondade de Deus. E quando tem situações que eu fico pensando, será que a bondade de Deus está nisso? De algum modo, a bondade de Deus está naquilo. Mesmo que eu não entenda, mas a bondade de Deus está naquilo.
Os irmãos não têm visto o pastor Sidney, né, há algum tempo, desde o final do ano passado, e agora mais corriqueiro, né? O meu sogro, ele não está muito bem de saúde. E são 3 irmãos, o Sidney e mais 2, né, mais 2. E aí eles revezam por cada final de semana, cada um fica com o meu sogro. E a cada dia que passa, o meu sogro está mais debilitado. Foi um homem que, no recebimento da nossa primeira licença, o meu sogro esteve aqui. Eu lembro que o altar ainda era aqui no meio, o tapete era azul ainda, o chão azul, né? O tablado era aqui na frente, né? Lembra? E um homem que dedicou a vida ao Senhor. Independente da denominação, né? Independente se é certo ou errado, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas foi um homem que dedicou a sua vida ao Senhor. E hoje, até quando ele tem alguns tipos de alucinações, né, porque ele fala, né, ele tem algumas alucinações, ele fala que ele tem que ir para a igreja, que ele tem que entregar o dízimo, que ele tem que entregar a Santa Ceia, que vão chegar para a oração, que o irmão vai chegar, ele tem que se vestir, que ele tem que botar o sapato. Então, a vida dele, né, até no delírio ele é crente. E com o tempo... com o tempo, ele interagia, né? Ele interagia com a gente. Mas, de um tempo para cá, ele passou a deixar de interagir. Ele consegue andar, chegar até a mesa, comer, consegue ir ao banheiro, mas tudo tendo que ser amparado, ele não pode ficar sozinho. E antes, eu até falei, poxa, amor, eu vou com você lá para tentar ajudar. E ele falou assim, não vai, porque às vezes ele tira a roupa toda e fica nu, ele pode ficar constrangido de você estar lá. Mas esse ano eu falei, não, eu vou ajudar. E até ontem eu estava lá. E aí, conversando com as outras filhas, eu falei assim, olha, eu vou me colocar à disposição e tal para ajudar. Aí elas, Thalita, realmente ele não tem nem mais a consciência, né? Talvez ele nem tenha mais a consciência ali que você está ali, né? Então, agora os irmãos talvez vão começar a me ver também um pouquinho, né? Não vindo aos cultos para começar a ajudar lá também. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente fica pensando, né? Poxa, ele se dedicou a vida toda, ele e a esposa, que também já dorme no Senhor, dedicaram a vida toda para servir a Deus. E a gente vendo essas debilidades acontecendo ao longo do tempo, humanamente a gente não entende. A gente não entende. E às vezes se questiona, mas Senhor, mas por que fazer com que o teu servo, será que internamente ele tenha consciência do que está acontecendo com ele, essa debilidade ao longo do tempo? Tem? Não tem? Os filhos passando por isso. A gente não entende. A gente não entende. Exato. Mas aí vem esse versículo. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu não entendo. O Sidney não entende. As irmãs não entendem. Mas, de algum modo, a gente crê que o Senhor é bom. De alguma forma a gente está aprendendo, de alguma forma ele está aprendendo, humanamente a gente não entende. Mas nós estamos provando, experimentando e vendo que o Senhor é bom. Então, Deus tem nos dado experiências, Deus nos dá experiências. E aí eu preciso começar a ver as coisas que acontecem ao meu redor, que às vezes não são tão palatáveis. Deus é bom nisso? É, porque a palavra não mente. A palavra não mente.
esse salmo ele foi escrito, né, por Davi, e o título desse salmo remete para quando Davi ele se fez de louco para o rei Aquis, para ele não ser morto. Isso está lá em 1 Samuel 21, 10 a 15. Então, lá em 1 Samuel 21, 10 a 15, conta essa situação, quando Davi ele se fingiu de louco. Então, o Salmo 34, ele remete a essa situação, mas é um salmo que, se você começar a ler, você vai ver, e também é o propósito, que você pode utilizar esse salmo em qualquer situação da sua vida, em qualquer momento da sua vida, e entender que aquilo que você vivencia é a experiência que Deus te dá. O que a gente vivencia com meu sogro é a experiência que Deus nos dá, para de alguma forma vermos que Ele é bom. O que você experiencia na sua vida é alguma forma, é um modo que Deus te dá para você experienciar, para você ver que Deus é bom. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a trazer uma reflexão para as suas situações, para as suas vidas. Continuando no Salmo 34, no versículo 4, eu trouxe aqui 4 versículos do Salmo 34. Os irmãos não precisam, que estiver até aberto, pode até me acompanhar. No versículo 4 diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Opa, o Senhor me livrando dos meus temores são experiências que Deus me dá de comprovar e ver que Ele é bom. No versículo 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Às vezes você está num momento de perigo, então, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Não é assim que a gente ora? Eu aprendi muito quando eu era pequena. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Quando eu ia dirigindo, né, eu ia sair, minha mãe sempre fala que os anjos batedores sejam acampados ao redor do carro. É uma expressão que a gente usa muito. Então, é um modo de ver e provar que o Senhor é bom. No versículo 14, diz o seguinte: aparta-te do mal e faze o bem, procure a paz e segue-a. Que faz uma correlação com o que a gente aprendeu hoje na escola dominical. O que foi falado hoje na escola dominical. Também é minha ação. E também, tendo essa ação, eu vejo que o Senhor é bom. Eu provo e vejo que o Senhor é bom. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha as oportunidades dentro do próprio Salmo 34 que me dá de ver que eu posso provar e ver que o meu Deus é bom. Então, experiências com Deus fortalecem a nossa fé. Ver as situações como experiências dadas por Deus e a ação de Deus fortalece a minha fé. A gente lembra que o pastor fala, o testemunho engrandece a Deus, envergonha o diabo e edifica a igreja. Engrandece a Deus. Provamos e vemos que Ele é bom. Então, hoje, o Senhor nos chama a ter mais experiências com Ele. E se você, como eu, já é antigo de igreja, o Senhor também nos chama a renovar as nossas experiências com Ele. Eu lembro que quando eu passei para a Marinha Mercante, e depois eu me formei, né, enfim, segui na vida mercante, eu era muito convidada para pregar e para falar, dar o meu testemunho, como é que foi todo o meu processo para passar na Marinha, me tornar oficial, viajar, enfim. E eu falava muito, eu ainda falo. Me chama, tem até um colega de Marinha aqui, né, o Leidson,
né? Colega de turma, exato, de profissão, né? De turma. Contando, então a gente sabe os desafios, as dificuldades e como que Deus me abençoou, tem me abençoado na profissão. Só que chegou uma época que eu falei assim, Senhor, muito obrigada por essas experiências que o Senhor me deu. Mas eu quero mais experiências. Eu quero experiências novas, eu quero renovar minhas experiências, eu quero, quando eu for falar, eu quero acrescentar coisas que o Senhor tem feito. Então, que hoje, todos nós possamos fazer essa oração, Senhor, renova as minhas experiências contigo, renova e me faz a cada dia ver que o Senhor é bom, a provar e ver, a experimentar e ver que o Senhor é bom. E, concluindo o versículo que fala bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, né? É aquele que nele se refugia. Aqui o salmista, quando ele diz bem-aventurado, o salmista ele diz que quando eu fui olhar na versão também, né, quando tem a tradução para o inglês, que é blessed, que é abençoado, então o salmista diz que você que vê, nós que vemos, que temos essa oportunidade, somos abençoados e temos em quem nos refugiar, nos refugiamos nele. Temos um porto seguro, o navio zarpa, mas a gente sabe que vai bater lá no porto, a gente sabe onde vai chegar. No meio do caminho, a tempestade pode quase naufragar, quase fazer a embarcação virar, né? Mas a gente sabe que vai chegar, tem um porto destinado para aquela embarcação. E é assim que o Senhor faz conosco. Então, meus irmãos, eu gostaria de concluir essa reflexão te convidando a falar, a orar hoje ao Senhor. Senhor, renova as minhas experiências contigo. Senhor, que Salmo 34:8 possa continuar sendo atualizado uma realidade na minha vida. Eu quero estar aberto, eu estou aberta a receber as experiências que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu quero experienciar e ver que o Senhor é bom. Amém? Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, humildemente, neste momento, quero, mais uma vez, Pai, me colocar à disposição do teu Santo Espírito, Senhor. E que essa possa ser a oração do meu irmão, a oração da minha irmã. Te pedindo, Pai, que as experiências, que o contato, a intimidade com o Senhor, tudo que o Senhor proporciona, as oportunidades que o Senhor dá, as situações que o Senhor dá na nossa vida, dá para a nossa vida, seja para que nós possamos experimentar e comprovar a tua bondade, Pai. Senhor, nós vemos que a tua bondade, as situações podem não estar só nas situações boas, mas também, Senhor, podem estar nas situações ruins. Senhor, nos capacita a ver a tua bondade e a comprovar a tua bondade também nas situações que aos nossos olhos não são boas, Pai. E nesse momento, Pai, eu entrego esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem só aqui um aviso para passar para vocês. Cadê o aviso? Está aqui. Irmãos, eu sei que vocês sabem que a gente vai ter aqui um trabalho especial na segunda-feira, né?
a partir do dia 19 de fevereiro. Então, a liderança me passou aqui que esse curso base, tá? É um curso base da fé cristã. Inicialmente era 20 inscritos para fazer toda segunda-feira, tá? Esse curso é para você aprender a ser mais nazareno, né? Não é isso? Mais ou menos, né? Então vai estar muito sobre a fé cristã, sobre a fé da Igreja do Nazareno. E eram só 20 inscritos, agora vão ser ilimitados. Amém? Quem quiser participar, vai ser toda segunda-feira a partir do dia 19 de fevereiro. Amém? Vamos ficar em pé? Queria que você fizesse algo diferente hoje. Queria que você fechasse seus olhos e sentisse no teu coração a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fecha seus olhos. Sinta no seu coração. Sinta aí a paz e a graça do nosso Senhor Jesus emanando dentro de você. Você recebendo agora do Espírito Santo essa graça, essa paz que só Ele pode dar. Amém? Fecha seus olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o teu rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo o entendimento do mundo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês para sempre. Amém.